Bom dia, bom dia, bom dia, doce amado Espírito Santo. Bom dia, meus preciosos, preciosíssimos do Rei Jesus. Segundou por aqui, hoje é dia de pão, hoje é dia de pão. Antes do pão, antes do cafezinho, antes de você ir caminhar, malhar, trabalhar, estudar, antes de você ir namorar, antes de qualquer coisa, eu te convido a navegar e mergulhar na inerrante palavra do Senhor. Na série Filhos Dependentes, hoje eu quero falar de um filho que infelizmente não era tão dependente. Ele começou dependendo 100% do pai. E quando ele parou em depender, quando ele parou em querer depender do pai, quando ele resolveu ser independente, simplesmente ele sucumbiu. Eu quero ler com você Juízes, capítulo de número 13, versos de número 7. Juízes 13, 7 diz assim: Porém, ele me disse: Eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Amém? Aqui são palavras da esposa de Manoá. A esposa de Manoá teve uma visitação. Ela foi visitada por um anjo. Ela era estéril, ela não poderia dar filhos, e agora o anjo a visita e diz tudo isso para ela, ensina como ela ia criar aquele menino. Sansão agora nasce, e agora nós vimos que Sansão nasce em um berço instruído a ser dependente e obediente a Deus. Sansão, quem foi Sansão? Ele foi um israelita da tribo de Dan. Eu escrevi aqui para eu não esquecer. Foi um dos últimos juízes de Israel antes de Samuel. Seu nome no hebraico significava filho do sol. Aliás, o seu nome, Sansão, Sansão até hoje significa isso, filho do sol. Ei, como um rapaz com nome tão poderoso como filho do sol, nós sabemos que o sol é forte, o sol brilha, o sol é quente, o sol reflete, o sol clareia. Como um homem que carregava tudo isso sobre a sua vida, veio a se sucumbir como Sansão. A história de Sansão é uma das mais conhecidas da Bíblia, sobretudo pela forma com que ela era usada pelo Espírito de Deus, demonstrava uma força sobrenatural. A história de Sansão demonstra uma força sobrenatural de Deus para com aquele homem. Desde o seu nascimento, Sansão já havia sido dedicado. O propósito de Sansão era ser separado, era ser um nazireu, era um voto que ele deveria ter seguido por todo o seu viver, por toda a sua vida. Mas Sansão perdeu, infelizmente, o Espírito de Deus sobre a sua vida. Seus cabelos não era, escute-me, seus cabelos não era a sua força, era apenas um sinal. Era apenas um sinal de Deus. Sua força consistia e estava em depender e obedecer em Deus. A sua força estava na sua obediência e na sua dependência a Deus. Escute-me, crente. O meu e o seu sucesso não está em depender
do nosso intelecto, da nossa força, da nossa inteligência, da nossa escrita, dos nossos títulos, da nossa empresa, do nosso emprego público. Não. O nosso sucesso está em depender de Deus. Oh, aleluia! Mas, infelizmente, a história se repete como houve na vida de Sansão. Nós recebemos unção, nós recebemos dons, nós recebemos sabedoria vinda de Deus e não utilizamos bem, ou seja, utilizamos de forma mal utilizada. Muitos até brincam, muitos aí fora, mesmo sendo pastores, mesmo sendo padres, mesmo sendo uma autoridade, brincam de ser semideuses, achando que Deus estará com ele todo o seu tempo de desobediência. Ei, cuidado, Deus não está com você quando você está em desobediência. Ei, escute-me, Deus não está com você quando você resolve parar de depender dele e passar a depender de qualquer coisa e a passar a ser independente. Que possamos entender que a nossa força não está em nenhuma dessas coisas secular, mas a nossa força está em depender de Deus. A sua inteligência, o seu intelecto, a sua fama, aleluia, não vai poder fazer nada por você se o Espírito Santo de Deus se afastar da sua vida. Então entenda, o seu sucesso vai estar alinhado, aliançado se você depender de Deus. Salmista Davi, no Salmo 56, versos 11, ele diz assim: em Deus tenho posto a minha confiança, ou seja, a minha dependência, e não temerei o que me possa fazer um homem. Ei, a sua dependência, força e sabedoria tem que estar alinhada à de Deus. Amém? Nós vimos quando Sansão dependeu de Deus, andou com Deus, andou em obediência, o que ele fez? Ele venceu grandes batalhas. Sansão, diz a Bíblia, que ele estava indo para o caminho de Tina, quando ele estava passando por uma videira, e de lá da videira saiu um leão, e o leão saiu rosnando e investiu na vida de Sansão. Diz a palavra que Sansão ficou tão cheio do Espírito de Deus que ele pegou aquele leão e matou, estraçalhou como se estraçalha um cabrito. E eu fui pesquisar como se mata um cabrito e eu descobri o seguinte, que matar um cabrito, estraçalhar um cabrito é pegar uma perna dele de um lado, a outra perna dele do outro e rasgar e o partir ao meio. Sansão, sozinho, fez isso, claro, com total ajuda do nosso Senhor, de Deus. Sansão, enquanto estava na dependência de Deus, ele matou o leão, ele fez tocha entre caudas de 300 raposas, pegou o rabo dessas raposas, colocou fogo e soltou na seara dos filisteus e detonou, destruiu toda a plantação dos filisteus. Ele demoliu exército inimigo e com uma queixada de jumento, Sansão matou milhares de homens. Quando Sansão estava na presença de Deus, quando Sansão estava apoderado por conta da sua obediência e dependência de Deus, ele fazia prodígios, sinais e maravilha. Mas, infelizmente, Sansão resolveu crescer, ser independente. Achou que não precisava mais de Deus. E o que ele fez? O mesmo leão que ele matou, ele foi comer o mel. Ele não podia tocar em coisas imundas. Ele agora pega
e se une, segundo alguns estudiosos, com uma prostituta por nome Dalila. E aí a gente vê ele sucumbisse diante de uma paixão. Ei, crente, cuidado com as paixões. Ei, crente, uma paixão pode te fazer sair da dependência de Deus e te sucumbir, como fez na vida de Sansão. Enquanto Sansão estava debaixo da direção de Deus, ele realizava prodígios, sinais e maravilhas. Quando ele saiu da presença de Deus, ele se auto-exterminou. Acabou no meio das pernas, do joelho, de joelho, literalmente, deitado e dormindo no colo de uma prostituta. E essa rapou o seu cabelo, chamou os filisteus. Os filisteus ali o amarraram, furaram os seus olhos, e eu creio que você conhece toda a história. Se não conhece, Juízes capítulo 13 a seguir, 13, 14, 15, fala da história deste homem que tinha tudo para dar certo, mas infelizmente resolveu depender do seu punho forte. Ei, crente, em quem você tem confiado? Ei, crente, qual é o leão que você precisa matar e qual é a Dalila que você precisa dispensar? Aleluia! Eu quero finalizar essa reflexão com uma pérola que diz o seguinte, escute: depender de Deus é jogar-se em seus braços, sem reservas, sem medos, crendo que o Abba garante absolutamente tudo. Ei, o Abba garante absolutamente tudo. Não seja então, escute-me, não seja então meio dependente de Deus. Não queira depender de Deus quando a situação for favorável. Deus não te quer pela metade. Seja totalmente dependente de Deus. Eu quero finalizar sendo porta-voz de Deus nesta manhã para a sua vida e quero declarar: se Ele mandou você fazer, faça. Se Ele mandou você ir, vá. Se Ele realmente falou para você entregar algo, entregue, se jogue sem reserva, porque se o Abba falou, Ele é fiel para garantir. Amém, amém e amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer a glória dele sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, precioso e preciosa, e vos dê a tão sonhada paz, a paz que excede todo entendimento. E até segunda-feira, se o Abba assim quiser, com pão, antes do pão. Amém? Beijos, beijos e beijocas em seu coração.